Eu quero pensar com vocês em Gênesis capítulo de número 12. Esse é o texto que vou pensar com vocês aqui, é o chamado de Abraão. Nós sabemos que Deus aparece a Abraão e eu quero pensar com você sobre três coisas aqui. Sobre o preço do chamado, que vai do versículo 1, sobre as promessas do chamado, que está no versículo 2 e parte do versículo 3, e sobre o propósito desse chamado, que vai lá, parte do versículo 2 e o final do versículo de número 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor disse a Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, e você será uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Então, o primeiro tópico dessa mensagem é o preço do chamado. Ora, disse o Senhor a Abraão, eu já estou lendo pela fé a Abraão, aqui está Abrão. Deus está pedindo para Abrão deixar algumas coisas que eu e você, se fôssemos chamados hoje, nós também teríamos dificuldades de deixar. Eu quero que você saia da sua terra. Quantos de nós somos apegados à nossa terra? Quantos de nós somos apegados ao nosso bairro? Somos apegados à nossa rua? Somos apegados à nossa cidade? Somos apegados ao nosso estado? Somos apegados à nossa nação? Nós somos apegados à nossa língua? Nós somos apegados à nossa cultura? Nós temos aquilo que na linguagem missiológica nós chamamos de etnocentrismo. Nós valorizamos demais tudo aquilo que é nosso, como que se todas as formas de se viver fora da nossa bolha não tivesse valor algum. Deus disse, sai da sua terra. E a gente tem muita dificuldade de sair da nossa terra, de sair da onde os nossos pés estão acostumados a pisar. Nós gostamos dessa terra, nós conhecemos essa terra. A gente conhece as trilhas, a gente conhece os caminhos, a gente conhece as quebradas, a gente conhece as ruas, a gente conhece os guetos, a gente está familiarizado. E deixar tudo isso para obedecer a Deus, sair da sua terra, abrir mão desse meu mundo. Além disso, Deus disse para Abraão, eu quero que você saia da sua terra, mas que você saia também da sua parentela. Nós vivemos em uma sociedade, em um período da sociedade onde nós somos apegados demais à nossa parentela. Sabe, à avó, ao avô, aos primos, aos tios. As desculpas são imensas para a gente não obedecer ao chamado de Deus. A gente sempre tem alguém, membro da nossa família, que nos prende, ou porque eles querem nos prender, ou porque nós somos presos a eles, e a gente tem dificuldades de abrir mão, de ficar longe. A gente não quer ficar longe da nossa parentela. A gente tem um sobrenome, a gente tem uma história, a gente tem uma vivência, a gente tem uma vida vivida juntos, e a gente não quer abrir mão. E Deus vai mais além, e diz a Abraão, você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela, e você vai sair da casa do teu pai. Sabe, esse homem que você herdou o nome dele, esse homem que você tem a sua origem nele, que você veio dele, você vai deixar o seu pai, você vai deixar a sua mãe, você vai deixar a casa do seu pai. Você não vai ser mais dependente dele. E nós vivemos em uma geração onde os filhos têm uma dificuldade imensa de abrir mão da sua casa paterna, talvez por causa dos cuidados financeiros que os pais financiam, patrocinam, propiciam para esse filho. Talvez pelo carinho, talvez pelo amor,
A gente tem muita dificuldade de imaginar ficar longe do pai. Tem filhos que não querem sair perto dos pais. E tem filhos que não saem porque os pais não querem que os filhos saiam. Pais que dificultam o chamado dos seus filhos. E filhos que abortam o chamado de Deus para a sua vida porque preferem ficar debaixo do cuidado dos seus pais. E Deus está dizendo para Abraão, você vai abrir mão de toda essa sua comodidade. A partir de agora, você não vai ter mais uma casa, a casa do seu pai. A partir de agora, você vai viver como uma espécie de beduíno. Você vai armar a sua tenda em Betel. Você vai armar a sua tenda em Siquém. Você vai armar a sua tenda em Hebrom. Você vai armar a sua tenda nos carvalhos de Manre. Você não vai ter mais uma morada fixa. Você vai viver como um beduíno. Você vai armar e desarmar a sua tenda o tempo todo. Você vai ter que abrir mão de sua estabilidade. Você vai ter que abrir mão de sua comodidade, de firmar suas raízes em um lugar. E você vai ser um hebreu. Eu estou te chamando para ser um hebreu. E você sabe que a palavra hebreu é aquele que cruza. É o que cruza o rio. Mas daí a palavra hebreu, a partir de Abraão, significa aquele que não tem morada fixa, aquele que é um peregrino, aquele que é um andarilho, aquele que não tem suas raízes aqui grudada. Deus está chamando Abraão para isso. E quem sabe Deus está chamando você também para se desconectar de suas raízes. Eu não estou dizendo que Deus está mandando você embora para um outro país, mas e se Ele estiver mandando? Eu não estou dizendo que Deus está mandando você deixar os seus parentes, deixar a sua cultura, deixar a sua língua, deixar o seu idioma. Eu não estou dizendo que Deus está falando isso, mas e se Deus estiver falando isso ao seu coração? Você está disposto a pagar o preço desse chamado? Você de verdade abriria mão de todas essas comodidades, de todas essas coisas que Abraão teve que abrir mão? A segunda coisa que eu vejo aqui, eu penso assim, será que Abraão não está abrindo mão de tudo isso, porque aquilo que Deus está propondo é uma coisa muito legal? Porque Deus está dizendo para eu sair da casa do meu pai, da minha parentela e da minha terra, mas a proposta de Deus ela é muito boa. Deus está dizendo assim, olha, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Esse é o segundo tópico dessa mensagem, é as promessas que Deus faz se Abraão obedecesse esse chamado. E essas promessas são muito boas, e talvez a gente pode pensar que Abraão está obedecendo, porque as promessas são maravilhosas. O que Deus vai dar em troco é uma coisa extraordinária. Eu vou deixar de ser apenas o filho de Terá, e eu vou ser um cara conhecido no mundo todo. Meu nome vai ser grande, eu vou deixar de ser o filho do chefe de um clã, para eu ser o pai de uma grande nação. Eu vou ser um homem que Deus vai me abençoar, vai fazer de mim uma bênção, vai engrandecer o meu nome, através de mim uma nação sacerdotal se levantará sobre a terra, e as pessoas que me abençoarem serão abençoadas. Quem se levantar contra mim vai se levantar contra o próprio Deus, porque é o próprio Deus que vai intervir, vai ser o meu escudo contra essa pessoa. Essas promessas são maravilhosas, e as promessas de Deus também são maravilhosas para nós. As promessas de Deus são extraordinárias para nós. Se você obedece, Ele diz, eu estou com você todos os dias. Ide a todo mundo, pregue o Evangelho. Eu vou usar vocês para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Eu vou usar vocês para fazer milagres, e a minha presença vai estar com vocês. Eu vou cuidar de vocês. Isso é extraordinário. Mas a gente corre um grande risco de ao atender o chamado de Deus, a gente esquecer a finalidade, a gente pensar só no meio, né? A gente pensar só nessas coisas boas que Deus está oferecendo a Abraão. E a gente vê que começa aqui com um chamado,
sai da sua terra, o Abraão sai, e aí no capítulo 13 Deus diz assim, chegou na terra? Cheguei. Então agora você vai percorrer essa terra de norte a sul, de leste a oeste, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você. Deus não tinha dito isso em Gênesis 12, mas agora em Gênesis 13 Deus diz, você precisa percorrer a terra. Aí a gente chega em Gênesis capítulo 15, e aí Deus diz, Abraão, eu vou te dar um filho, desse filho é que vai vir uma grande nação, só que você precisa pegar os animais, cortá-los ao meio, e você vai ter que fazer uma aliança comigo. Eu vou mandar uma tocha de fogo que vai passar no meio, e eu vou te falar sobre o seu futuro, sobre como é que vai ser os seus descendentes, eu vou estabelecer uma aliança com você, mas isso não estava em Gênesis 12. Mas à medida em que Abraão vai andando com Deus, ele percebe que agora tem que percorrer a terra, agora ele percebe que tem que aprofundar o seu compromisso com Deus, formando uma aliança com Ele. Aí a gente chega no capítulo 17, Deus diz assim, então, Abraão, agora eu quero que você venha se circuncidar. Você, todos os servos da sua casa, todo mundo vai se circuncidar. Vocês vão ter que passar por essa cirurgia que nós conhecemos como fimose, vão cortar a carne do prepúcio, vocês vão... Já é uma coisa muito pessoal, porque Deus não tinha dito isso em Gênesis capítulo 12. Deus tinha dito, eu vou te abençoar, você vai ser uma grande nação, você vai prosperar, eu vou fazer tudo isso. Deus não tinha dado esses detalhes, mas à medida em que Abraão vai andando com Deus, Deus vai revelando, percorre a terra, depois vai um pouquinho mais à frente, faz um sacrifício, faz uma aliança comigo. Aí depois vai um pouquinho mais à frente dizendo, agora você vai trazer a marca no seu próprio corpo, você vai se circuncidar, você vai sentir dor, mas é a minha aliança com você. Então andar com Deus não é apenas você abraçar as promessas e dizer, maravilha. Por isso que ele é chamado de amigo de Deus, porque ele não ficou apenas nessas promessas. Então você vai ver esses passos na vida de Abraão até que chega Gênesis 22. Deus diz, percorre a terra, sai da sua terra, saiu, agora percorre a terra, percorreu, agora faça uma aliança comigo, fez, agora eu quero o meu sinal em você, e você vai guardar o sábado a partir de agora, é um sinal, você vai guardar a aliança, desculpa, o sábado não tinha chegado ainda, era a marca, o sinal da circuncisão, marcando o corpo de Abraão, e agora que Abraão é pai, Deus diz, eu quero o seu filho. Eu quero que você coloque o seu filho no altar como um sacrifício para mim. Então não é apenas você ter promessas, Deus vai provar você, porque o Isaac é o cumprimento de todas as promessas. O ser uma grande nação está no Isaac, o ser uma bênção para todos os povos está no Isaac, o ter um nome grande está no Isaac, tudo está em Isaac. Aí vem Deus e diz, me dá o Isaac. Eu quero que você sacrifique o Isaac no altar. Ou seja, se você é apenas um cristão, um crente interesseiro, que diz assim, eu vou servir a Deus porque Ele vai colocar um carro novo na minha garagem, ou Ele vai me colocar dentro de uma casa nova, ou Ele vai colocar dinheiro no meu bolso, ou Ele vai suprir, vale a pena, é um bom negócio, eu abro mão de algumas coisas para ganhar um monte de coisa. Você não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. É uma aliança, é um pacto, onde você pode dizer para Deus, e Deus dizer para você, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Jesus disse isso em João 17, versículo 10, Pai, todas as tuas coisas são minhas, possessão, mas todas as minhas coisas são tuas, rendição. Essa é a aliança, são os direitos e os deveres. E agora vem Deus e diz, eu quero, Abraão, saber se você vai honrar a sua parte na aliança, porque eu tenho feito a minha parte, você me dará o seu filho. As minhas bênçãos é mais importante do que eu que sou o abençoador? O meu sucesso para você é mais importante do que eu que sou o seu sucesso? O que é mais importante para você, as coisas que eu te dou ou eu? E o Abraão então entrega o seu filho no altar, e Deus diz, não precisa matá-lo, porque agora eu sei que você me teme. Então agora eu até reforço, eu tinha dito para você que a sua descendência seria como a areia na praia. E agora eu revelo para você que é muito mais do que isso, não vai ser apenas como a areia da praia,
mas será como as estrelas do céu. Está falando de um Israel natural e está falando de um Israel espiritual, a igreja e o Israel. É o Israel de Deus hoje na terra somos nós, a igreja, que viemos também de Abraão. Não apenas os judeus, mas nós, pela sua semente em Cristo Jesus, viemos também de Abraão e somos povos de todas as línguas, pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que é a semente de Abraão, porque ele obedeceu a Deus, não por interesse, mas porque queria cumprir o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Eu termino essa mensagem pensando nesse terceiro tema com você. O terceiro tema dessa mensagem é o propósito do chamado. Porque se Deus tivesse chamado Abraão para viver só para ele, você vai ler aqui em Gênesis 12, só isso aqui, ó, eu te abençoarei. Seria suficiente. Se Deus tivesse chamado Abraão para viver só para ele não precisava das outras promessas. Só essa promessa seria suficiente. Eu te abençoarei. Pronto. Porque o que eu quero é ser abençoado. Mas Deus não chamou Abraão para viver para si. Abraão era um meio que Deus usaria para alcançar um fim. E o fim, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o projeto missiológico de Deus para nós, como igreja. Deus nos chamou, Deus nos abençoou com suas promessas, mas Deus tem um propósito. O propósito não é nos enriquecer para a gente ficar rico. O propósito não é nos abençoar para a gente ser abençoado. O propósito é nos abençoar para sermos abençoadores. Salmo 67, nos abençoe Deus, e se conheça na terra a tua salvação e entre todos os povos os teus caminhos. É para isso que Deus nos abençoa. E o Abraão entendeu isso. Ele entendeu que ele foi chamado, que ele foi abençoado para viver um propósito. E o propósito é que todas as nações da terra sejam abençoadas. E se você ler em Gálatas, capítulo de número 3, eu preciso ler isso para vocês. Gálatas, capítulo 3, você vai entender tudo que Deus está falando aqui para Abraão. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão nesse chamado em Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto, visto com antecedência, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, então Deus já previa que brasileiro, que paraguaio, que argentino, que uruguaio, que boliviano, que peruano, Deus já previa que pessoas de todas as nações, os pagãos, os gentios, seriam justificados pela fé. Ele já sabia disso. Ele pré-anunciou, olha o que é que diz aí, anunciou primeiro, ou pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, o que é que está acontecendo em Gênesis 12? O chamado da igreja. A igreja foi chamada para ser de Jesus, porque ele é a semente de Abraão, e agora nós fomos chamados com esse propósito de fazer com que todas as nações sejam abençoadas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que essa mensagem fortaleça muito o seu coração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por pessoas de muitas partes do mundo que estão conosco nesse momento e de muitas partes do nosso querido Brasil. Pessoas que precisam de oração. Aqueles que estão orando conosco agora, e aqueles que daqui a um tempo, horas, minutos, dias, meses, terão acesso a essa pregação e que estarão ouvindo essa oração, que o teu poder venha sobre essas pessoas, aonde quer que elas estejam, porque tu és um Deus atemporal. O Senhor não está preso no tempo como nós, os seres humanos. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
que o teu poder penetre agora. O profeta Jeremias diz que o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. Toca os que estão perto e toca os que estão longe. Geograficamente falando, na minha visão humana, eu sei que tem pessoas que estão perto agora e tem pessoas que estão longe. Longe para mim, não para ti. Toca-os. Arranca esse vírus, arranca as doenças, arranca as enfermidades. Arranca, Senhor, esse mal. E restaura. Aqueles que estão por causa desses problemas, tendo dificuldades na vida financeira, restaura. E eu quero te pedir, Senhor, aqueles que estão sendo chamados por Ti para a obra missionária, que possam dizer sim, que possam abrir mão, e aqueles que abrirem mão, que não abram por causa dos benefícios que vão receber, mas por causa do propósito pelos quais o Senhor o chamou, que é fazer com que o Cordeiro de Deus seja glorificado, seja conhecido em toda a terra. Assim eu os abençoo, em o nome de Jesus de Nazaré, o Senhor das nossas vidas. Amém.